Bonjour, eu sou Juliette Solé, chefe pâtissier da Le Cordon Bleu São Paulo e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para apresentar a receita de tarte au citron. Vamos lá? Pessoal, para a nossa tarte au citron, a nossa torta de limão, eu vou começar pela massa, tá? Então já estou com a minha batedeira pronta aqui. Eu vou começar fazendo uma sablage. Tá? Essa massa que eu estou usando é uma massa sablé, tá? Poderia ser uma massa sucré, poderia ser uma massa brisée, que são várias massas que a gente tem na confeitaria. As características de cada uma delas vai dizer qual vai ser a característica da sua torta. A sablé, que é essa que a gente está usando aqui, ela tem por característica ser bem crocante e não é tão doce quanto uma sucré, por exemplo. Mas fique à vontade para escolher a massa que você quiser usar, tá? É uma receita super versátil. Então a gente vai falar de bastante diferença entre elas e como que a gente consegue trabalhar, tá? Então coloquei a minha manteiga já no bowl da batedeira, tá? É super importante que ela esteja bem fria, bem gelada. Tirei da geladeira e já estou usando. E vou peneirar a farinha de trigo, tá? Eu falei que a gente vai começar pela técnica da sablage. O que é isso? A sablage é quando a gente faz a mistura de manteiga gelada, como ela tá aqui, com os secos. No caso aqui, a gente tem a farinha de trigo e tem também a farinha de amêndoas. A gente vai fazer essa mistura aqui na batedeira com a raquete e conforme isso vai se movimentando, a gente quer obter uma areia, uma farofa, uma sable. Né? Então, sablage vem da palavra sable, em francês significa areia, tá? Então, vou começar aqui numa velocidade baixa, por quê? Porque a manteiga, ela tá gelada, ela tá dura, então se eu colocar numa velocidade muito alta, começa a voar farinha para todo lado, tá? Então, vou deixar ela aí trabalhando, conforme a raquete vai passando, ela vai quebrando a manteiga em pedaços menores e envolvendo os grãos de farinha com a gordura. Isso faz com que, quando a gente colocar o nosso ovo, que é o líquido, a farinha não vai se hidratar tanto desse líquido, a gente evita de desenvolver o glúten e deixa a massa menos elástica. Se ela fica muito elástica, lembra, para torta a gente não quer elasticidade. Se ela fica muito elástica, a gente abre, forra a nossa torta, ela fica bem bonita, quando ela vai pro forno, ela encolhe, porque ela tá elástica, tá bom? Então, vamos fazer uma boa sablagem aqui, ela vai quebrando a manteiga em pedaços menores, até ter uma farofa bem regular, tá bom? Enquanto a minha sablagem está acontecendo, eu já vou aqui no outro bowlzinho peneirar o meu açúcar de confeiteiro. Porque o açúcar de confeiteiro é bom para massas porque ele é mais fino, ele é mais delicado do que o refinado. Mas se você não tiver, pode ser o refinado sem problema nenhum, tá? Só que como ele é mais fino, ele absorve bastante a umidade, então ele acaba empedrando um pouco mais. Então é sempre bom a gente peneirar. Toda vez que a gente trabalha com açúcar de confeiteiro, a gente peneira, tá? E já misturo os ovos com esse açúcar. Por quê? Porque assim, o açúcar vai se dissolvendo no ovo e a gente já tem esses dois ingredientes incorporados de uma forma homogênea. Tenho uma boa sablage. Vou parar a batedeira melhor. Assim eu posso colocar o ovo com o açúcar. E o líquido do ovo é o que vai dar o ponto da nossa massa. A gente não quer trabalhar demais essa massa. A gente não quer duas coisas. Que hidrate o trigo para ela não ficar elástica, desenvolver o glúten. E a gente também não quer trabalhar demais, porque se a gente trabalha, quanto mais a gente trabalha, mais elástica fica a massa também, tá? Então, eu vou incorporar os ingredientes que eu coloquei agora. E eu poderia simplesmente deixar a minha massa na batedeira, batendo até ela formar uma bola, até formar a massa que a gente quer, tá? Mas isso ia levar um pouco mais de tempo do que se eu fizer à mão.
porque a gente aproveita do calor da mão para formar uma massa, tá? Então, só juntando todos os ingredientes aqui no bowl da batedeira até formar uma massa, sem ficar sovando, tá? Sem ficar apertando. E a minha massa tá pronta. Então, com a massa pronta, eu peguei aqui um saco plástico, esses sacos de alimentos, tá? Esse aqui é bem grande, se você não tiver um desse tamanho, você pega o menorzinho e abre 2, tá? Então, a gente abre a lateral e o fundo dele, e aí a gente tem um suporte pra gente abrir as massas. Por que a gente gosta de abrir a massa no plástico? Por alguns motivos. O primeiro deles é que assim a gente evita de sujar a bancada inteira de farinha. Porque se eu for abrir na bancada direto, eu vou precisar de colocar farinha para ela não grudar. E o segundo motivo é o transporte. Eu consigo pegar a massa direto pelo plástico e levar para a geladeira, em cima de alguma placa ou alguma tábua. Eu consigo levar para a geladeira, tirar da geladeira, fica muito mais fácil da gente transportar sem perder o formato da massa, sem machucar o que a gente está fazendo, tá? Então, para a gente abrir essa massa, eu vou abrir nessa forma aqui, a forma de torta, tá? Então, a gente precisa lembrar que, primeiro, ela é redonda, a gente precisa não só cobrir o fundo, como a altura da lateral. Então, um pouco mais, uns 4, 5 centímetros a mais do diâmetro da minha forma, tá? Então, é importante a gente olhar onde a gente vai colocar para saber o formato que a gente quer abrir. Para a gente abrir, então, eu apoio o plástico no final da bancada e seguro com a perna. Assim, eu consigo abrir sempre para frente, tá? Se eu abrir de volta para mim, a gente acaba encolhendo a massa que eu acabei de abrir. Então, eu viro o plástico e sigo abrindo para frente. A minha massa já tá com 3 milímetros, então você pode levantar e ir sentindo a espessura da massa e sentindo se ela tá regular em todos os lados, tá? A gente tem aqui uma boa margem para todo o círculo da torta, mas como eu falei, o que tá dando a textura dessa massa é a manteiga. E como a massa foi recém-feita, eu trabalhei bastante ela para ela virar uma bola, né, para virar uma massa a partir da sablagem. A gente abriu com o rolo, tudo isso gera calor, ela está no ambiente, então ela acaba aquecendo. Então, eu não vou conseguir forrar a minha forma agora. Eu preciso dar um descanso e deixar ela na geladeira pelo menos uma meia hora, 40 minutos, tá? Então, vou colocar ela numa placa e vou passar a minha massa para a geladeira. E eu já tenho uma outra aberta aqui, que vai ser a que eu vou usar para fazer a minha fonçagem, tá? Então, o que é a fonçagem? Fonçagem é o nome da técnica que a gente usa de forrar um fundo de uma forma com a massa de torta, tá? Então, como eu expliquei, aqui vocês podem usar a massa de torta que vocês quiserem. Então, para fazer a minha fonçagem, eu deixo a minha forma de torta aqui, aproveito para segurar a massa pelo plástico, ela tá grudada, ela não vai cair, tá? E aí eu consigo colocar aqui em cima da minha forma. E a primeira coisa, antes de tirar o plástico, é enfiar a massa para dentro da forma, porque a gente precisa fazer a quina da forma. A quina é aonde o fundo encontra com a lateral, porque é aonde a gente tem normalmente uma sobreespessura de massa que fica desagradável da gente comer. Então, se a gente faz ela bem inclinada, bem um ângulo reto, ela fica mais agradável, visualmente mais bonita, tá? Então, enfiei toda a minha massa para dentro da forma, agora sim eu posso tirar o plástico. Agora que eu coloquei toda a massa para dentro, com uma faquinha de legumes, eu venho tirando o excesso de massa, sempre do centro para fora e nunca virado pra gente a lâmina. Então, a gente vai tirar esse excesso de massa para a gente ver se a lateral tá regular ou se eu preciso ajustar. Ok. Então, tirei o excesso. Agora que ela tá homogênea, então a gente vai fazer a segunda técnica, que é o chiquetê. O que é o chiquetê? É quando a gente dá forma na lateral da forma. Então, para fazer isso, eu não vou fazer nenhum desenho extra, eu só vou marcar um pouco mais o próprio desenho da forma. Então, eu vou subir
uns 2 milímetros a borda, a massa que tá na borda. E aí, com 2 dedos, eu venho fazendo a marcação de cada um desse frisadinho da forma de torta que a gente tem. Então, isso é o nosso chiquetê. Chiquetê feito, a gente vai fazer o piquê. O piquê é, com o garfo, furar o fundo da nossa torta para que o vapor da massa não faça com que ela infle no centro. Eu já tenho separado aqui um pedaço de papel manteiga, porque ou pode ser um plástico filme também, que a gente coloque no centro, bem até as bordas, para a gente colocar algo que vai fazer peso aqui. Então, o furinho que a gente fez, o piquê embaixo, no fundo da torta, mais o peso que a gente vai colocar aqui em cima, ajudam a gente a fazer pressão para que realmente a massa não infle no forno, tá? Eu tenho aqui alguns feijões que a gente deixa só para isso, só para a gente assar base de torta. Então, um pouco só, que cubra o fundo da forma, vai ficar um dedo, não é para encher toda a altura da torta de feijão, porque senão a gente acaba atrapalhando também a cocção, tá? É só para fazer um peso, para a massa não inflar, mas sem colocar peso demais. Torta pronta, a gente leva para o forno a 170 graus, uma meia hora, 40 minutos. Eu tenho uma torta aqui já assada. O próximo passo, então, para nossa torta, antes da gente partir para o recheio, é impermeabilizar, tá? Então, tem um pouquinho aqui de chocolate branco derretido. Então, esse chocolate branco, para que ele serve quando eu falo impermeabilizar? A gente passa uma fina camada de chocolate branco no fundo e nas laterais, sem que seja visível, para proteger essa nossa base de torta da umidade do recheio. Então, assim, a nossa base de torta vai ficar crocante por mais tempo. Massa impermeabilizada. Enquanto o nosso chocolate ele vai endurecer, aqui a temperatura ambiente mesmo, se quiser passar um pouquinho na geladeira também não tem problema, é o tempo certinho da gente fazer o recheio. Pessoal, vamos fazer o nosso recheio, o nosso crème citron? Então, para essa receita é aquela clássica francesa, tá? A gente foge um pouquinho das tortas de limão que a gente conhece aqui no Brasil. Primeira coisa na panela, então, eu vou colocar o suco do nosso limão siciliano. Aqui, o limão siciliano, eu tô colocando as raspas também, tá? As raspas dos 3 limões. Vou colocar os ovos. Com um fouet, eu tô só misturando, tá? Ovo, suco de limão e o nosso açúcar refinado. Vou levar essa mistura pro fogo, tá? A temperatura que a gente quer aqui é 82 graus, tá? Por que 82 graus? Porque a gente vai ter... o nosso espessante dessa receita é o ovo, né? Principalmente a gema. Então, a gente tem essa temperatura de 82, que é uma temperatura de segurança para que o nosso ovo não coagule, né? Ele faça a função dele, que é espessar o nosso creme, mas sem coagular, sem fazer omelete. Então, meu creme chegou a 82, eu vou tirar do fogo. Imediatamente, eu vou verter ele num bowl. Assim, a gente tira ele do contato do fundo da panela, que continua cozinhando, para a gente não perder o ponto do creme.
Então agora eu vou deixar o creme esfriar até os 40 graus, para daí sim colocar a minha manteiga. Ó, vou mostrar o ponto da manteiga para vocês. Ela tá cremosa, tá vendo? Ela não tá dura da geladeira. E aí eu vou vir com a ajuda de um mixer de mão para fazer essa emulsão, tá? O que é uma emulsão? Emulsão é quando a gente tem dois produtos que naturalmente não se misturam, água e óleo, ou água e gordura, que estão num estado homogêneo, né? Que é isso que a gente quer. Então aqui a gente tem um creme à base de água, suco de limão, ovos, e a gente tem a manteiga, que é a nossa gordura. Então, para fazer essa emulsão, é sempre bom a gente contar com a ajuda do mixer de mão. Bom, o meu creme já tá a 40 graus. Então agora a gente só vai incorporar a manteiga, tá? Vou tirar aqui o fouet. Vou começar a incorporar a manteiga. Vou colocar alguns pedaços por vez. E vai mixando. Feita a nossa emulsão, vou raspar bem o fundo do bowl. Então, o meu cremoso tá pronto. Eu vou pegar a minha base de torta, que eu impermeabilizei com chocolate branco, e aí a gente vai despejar o recheio em cima da massa de torta. Agora é só a gente levar essa massa para a geladeira, deixar o nosso cremoso firmar bem para a gente partir para a decoração. Vamos começar a finalização da nossa torta, então. Vamos fazer o merengue? Eu escolhi para essa receita o merengue italiano. Então, na batedeira eu vou colocar as claras. Numa panela eu vou fazer a minha calda de açúcar, então. Primeiro, sempre a água, tá? Pra gente ter certeza que a gente vai dissolver todos os grãozinhos de açúcar e não cristalizar a nossa calda. Isso ajuda a gente a ter uma calda bem bonita e que não cristalize, tá? Então é importante essa etapa de adicionar o açúcar direto na água e também isso que eu tô fazendo agora, que é encostando o açúcar todo em contato com a água. Não tô deixando nada de açúcar branco, sólido, sem estar em contato com a água antes de ir pro fogo, tá? Tá pronto, vou levar pro fogo. Eu já deixei separado aqui um saco de confeitar com um bico do Saint Honoré, tá? É um bico que tem um V desenhado. O saco tá pronto, vou deixar ele aqui esperando o nosso merengue. A minha calda tá começando a ferver, eu vou ligar a batedeira das claras. Começou a espumar, eu vou aumentar a batedeira. E vou cuidar também da temperatura da minha calda. A calda já tá a 114. Chegou a 116, que é a temperatura que eu queria. Eu vou tirar ela do fogo e vou adicionar aqui nas claras. E eu coloco bem rente ao bowl. Assim eu tenho certeza que a calda tá descendo toda pra minha clara, tá? Então um fiozinho com a calda contínuo, eu vou incorporando sempre na lateral do bowl. Assim a batedeira vai trabalhando e vai incorporando a calda às minhas claras batidas em neve. Agora a gente vai deixar essa mistura na batedeira e vai deixar bater até esfriar. Bom, o merengue ele tá quase frio, tá? Ainda não tá completamente frio, mas já tá quase. O que a gente vê que é importante
ele já tá mais compacto. Então, quando a gente coloca a calda na clara em neve, ela acaba crescendo bastante, ganha volume. Conforme a calda vai esfriando e aí todo o merengue vai esfriando, a gente compacta ele um pouco, tá? Mas tem brilho, tá bem fofinho, já tá no ponto, a gente já pode usar, tá? Eu vou tirar da geladeira a minha torta, que já tá com o creme completamente frio, tá? Então, ele já tá bem firme. Vou tirar ele da minha forma. A minha forma tem um fundo falso. E vou pegar o merengue pra gente decorar. Eu vou mostrar pra vocês o ponto do merengue, pra não ter erro. Então, a gente vê, ó, ele tem um ponto firme, tem bastante estrutura, tem brilho, tá? É isso que a gente procura no merengue. Então, o saco com bico, primeira coisa que a gente faz, a gente enfia o saco dentro do bico pra gente fechar. Assim, se a gente vai colocar qualquer coisa que a gente coloque dentro do saco de confeitar, não cai enquanto a gente tá colocando por cima, certo? Fechadinho. Essa parte de cima a gente vai manter limpa. Então, abre bem o saco de confeitar na sua mão, em volta da mão, coloca a mão bem perto do bico, tá? Assim você consegue colocar o produto lá dentro, não prende tantas bolhas de ar. Então, coloca bem lá embaixo o merengue. Então, esse bico Saint Honoré, ele acaba trazendo também essa altura para o produto. Então, a gente consegue fazer essa voltinha com o merengue, que dá uma finalização bem bonita. Então, eu faço uma camada e depois eu venho fazendo entre essas que eu já fiz, eu faço mais uma. Finalizei a decoração com o merengue. Eu tenho alguns itens aqui de decoração. Então, uma das opções é a gente deixar ele assim. Mas a gente sempre vê ele feito um acabamento com o maçarico. Isso acaba trazendo cor, isso traz sabor, isso protege o merengue também de ressecar, tá? Então eu vou passar o maçarico aqui em cima do merengue pra gente fazer a finalização. O que a gente tem que considerar é cuidado para não queimar demais, para não acabar com o gostinho de queimado, e também o desenho. Então, como o meu desenho ele é reto e alto, eu vou ter que vir com o maçarico tanto de um lado quanto do outro, tá? Então vou acender. Sempre movimentos rápidos, tá? Nunca deixa parado em cima do merengue. Passa uma vez e olha o que aconteceu. Porque se você ficar passando até ele pegar a cor, com certeza você vai passar na queima do merengue, tá? Então passa um pouquinho, se precisa passa mais uma vez. Então lembra, todos os aspectos que a gente coloca, todas as técnicas que a gente trabalha, tudo isso tem um porquê. Então a gente falou do merengue que entra para quebrar e complementar a acidez do limão com o dulçor, e o queimado também vem trazendo um aspecto sensorial interessante na boca, tá? Então cuidado também com a queima para a gente fazer uma torta não só bonita, como bem gostosa, tá? Então umas raspinhas de limão, como eu usei o siciliano, eu também estou usando o mesmo para colocar em cima da torta, ok? Tenho aqui algumas fatias de limão confit, tá? Vou colocar aqui.
cantinho. E algumas pétalas de rosa, que vão trazer uma cor. Tá pronta a nossa tarte au citron. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma deliciosa receita para vocês. Não percam. Merci.